Olá, galerinha do 8º ano. Hoje a gente vai fazer um breve comentário de uma das atividades que eu passei para vocês, aquela atividade que começa com um quadro comparativo entre puritanos e gloriosos. Então vamos lá. Os líderes da Revolução Puritana, o líder maior é Oliver Cromwell. Já na Revolução Gloriosa nós temos como líder Guilherme de Orange e sua esposa, Stuart. Os envolvidos na Revolução Puritana, na realidade, são dois grupos, como se fossem grupos políticos, os Digers e os Leverets. Esse último, eles eram característicos devido à sua radicalidade dentro da política, principalmente em assuntos da reforma agrária. Já os Digers, eles tinham mais uma questão da igualdade de direitos entre todos os cidadãos. Na Gloriosa, a gente consegue ver dois partidos dentro do parlamento inglês que se uniram em conspiração. E nessa união, nessa conspiração, eles convidaram Maria Stuart, que era filha do rei Jaime II, e o seu marido, Guilherme de Orange, a participar dessa conspiração. Então, são os envolvidos. Os objetivos da Puritana era tirar o rei Carlos I do poder e poder instaurar uma república. Já na Gloriosa, o objetivo maior era trocar o rei do trono inglês para assim conseguir consolidar uma monarquia constitucional que atendesse aos interesses da burguesia e não só aos interesses reais. O desfecho da Revolução Puritana foi quando um novo exército, modelo de Cromwell, conseguiu esmagar as forças da coroa. Isso lá por volta de 1649, a ala radical burguesa exigiu a decapitação de Carlos I, que ocorreu no dia 31 de janeiro do mesmo ano. Então, o desfecho dessa revolução foi com essa decapitação de Carlos I. Já na Revolução Gloriosa, o parlamento inglês ele proclamou que Guilherme de Orange e Maria Stuart seriam coroados os novos reis da Inglaterra, em uma transição de poder que aconteceu de maneira pacífica e sem derramamento de sangue. Então essa mudança radical, ela ocorreu, mas não houve um derramamento de sangue. Na sequência, a gente vê sobre a Revolução Industrial. Nós percebemos que a mudança radical que ocorreu realmente na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, em 1780 e 1840, trouxe uma produção mecanizada. O que seria isso, uma produção mecanizada? É a maquinofatura, onde os produtos são feitos por máquinas, substituindo assim a mão de obra humana. A maquinofatura, ela foi um marco da Revolução Industrial, porque a manufatura é uma consequência da prática do artesanato. E aí, devido à demanda social da Idade Média, o artesão se dedicou à produção manual de seus artigos têxteis. Agora, com a Revolução Industrial, a maquinofatura é que vai surgir. Também a gente tem sobre o iluminismo. O que seriam essas práticas iluministas? O que o iluminismo pregava? Bom, o iluminismo, as práticas, elas eram totalmente contra o absolutismo e as suas características já eram bem ultrapassadas, as características absolutistas. Então, o iluminismo, ele criticava, além do mercantilismo, os privilégios da nobreza e do clero e a Igreja Católica com seus métodos. A crença em Deus, ela não era criticada. O que era criticado era o método em que a Igreja Católica pregava. Então, o iluminismo ele começa dentro deste cenário. E aí, nesse período, vai surgir as enciclopédias, que também chegaram a ser chamadas de o livro dos livros. Graças a essas enciclopédias, permitiu-se que pela primeira vez o conhecimento científico, artístico e filosófico da época estivessem à disposição do público em geral, incluindo aí todas as ideias liberais que vinham surgindo. Então, dentro dessas teses iluministas, havia a negação à origem divina dos reis. Agora já sabia-se que não eram mais os reis protegidos dos deuses, mas sim eles tinham poder absoluto. Também passou-se a ignorar qualquer crença religiosa que fosse contrária à evidência científica. Tudo agora teria que ser comprovado, não adiantava mais os mitos, as lendas, aquelas crenças da oralidade.
Também a questão do liberalismo econômico, a liberdade econômica deveria acontecer e não ficar apenas na mão de poucos. Houve um avanço da ciência e da razão, passaram a se pesquisar mais, a descobrir novos métodos, novas técnicas, e a burguesia passa a ter um predomínio bem maior. Então, nessas características iluministas que a gente tem que ver esse contexto. O iluminismo, ele acaba se espalhando da França para vários lugares do mundo, e ele também acaba chegando aqui nas Américas. E os ideais iluministas, eles eram contrários às opressões e às desigualdades, assim como também eles eram contrários à igreja e à monarquia. Só que a América no século XVII, XVIII também, era um local onde a grande maioria da mão de obra era uma mão de obra escrava. Então, como é que as ideias iluministas pregavam uma liberdade, pregavam valores, a igualdade, e essa região das Américas continuava com a escravidão? Então, ficava meio que antagônico à informação, né? A América ela era bem submissa à Europa nesse ponto. Então, como é que as ideias iluministas chegaram aqui numa época em que havia uma submissão de um continente e uma submissão de povos? E o iluminismo chegou aqui, essas ideias, essas teses iluministas chegaram ao Brasil por volta do século XVIII e na América como um todo também. A maneira como se chegou aqui é bem interessante, porque muitos americanos, muitos brasileiros, das classes mais altas da sociedade, eles iam estudar em universidades lá na Europa. Eles tinham contato com essas teorias, com esses pensamentos iluministas que se desenvolveram dentro do território europeu. E ao retornarem ao país, após os seus estudos, essas pessoas divulgavam essas ideias do iluminismo, principalmente nos centros urbanos. A própria colonização da América inglesa, ela foi um pouquinho diferente. Nas demais regiões da América, a colonização ela foi por exploração. Na América inglesa, ela foi por necessidade mesmo, foi de duas maneiras diferentes que ocorreram: as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, ela é uma região colonizada por protestantes europeus que estavam vindo da Europa, fugidos lá da Contra-Reforma, que eram principalmente ingleses, que vinham tentando escapar dessas perseguições religiosas e chegaram às Américas, aqui na América do Norte, com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação de suas famílias. A ideia não era só explorar, mas a ideia também era montar uma nova morada. E aí eles deram o nome dessa região de a Nova Inglaterra. A região ela sofreu uma colonização de povoamento com as seguintes características: mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o consumo do mercado interno. Já as colônias do sul, as colônias como a Virgínia, a Carolina do Norte e o sul da Geórgia, elas sofreram uma colonização de exploração. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir o pacto colonial. Eram baseadas no latifúndio, mão de obra escrava, produção para exportação para a metrópole, e essa produção ela era monocultora. Então, dessa maneira que aconteceu a chegada do europeu na América inglesa. Com o passar dos anos, a metrópole inglesa, ela queria ter uma supremacia em cima da sua colônia, da América inglesa. E aí começou a surgir as tensões entre a metrópole e as 13 colônias da América, e dentro dessas tensões foram criadas algumas leis, como a lei do açúcar, que determinava o aumento dos impostos que os colonos deveriam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho, e obrigava também os colonos a comprar o melaço das antigas colônias da Inglaterra, lá das ilhas inglesas, das Antilhas. E aí a reação dos colonos sobre tudo isso foi boicotar essa cobrança de impostos. Houve também a questão das leis intoleráveis, que foi o fechamento do porto de Boston até que os colonos pagassem os prejuízos causados, e a ocupação de Massachusetts e o julgamento desses colonos rebelados. Como consequência, a reação desses colonos foi o primeiro congresso da Filadélfia, onde passou-se a exigir a anulação dessas medidas restritivas. A lei do chá, ela fazia com que a Inglaterra
através da Companhia das Índias Orientais, que era sediada em Londres, passasse a ter o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. Os colonos daqui não aceitaram e, disfarçados de índios, invadiram navios e jogaram o carregamento fora. A lei do selo dizia que todos os jornais, cartas, cartazes e certidões que circulassem dentro das 13 colônias deveriam receber um selo comprado pelo governo inglês, não poderia ser de outro. E aí os colonos não aceitam, reforçam um movimento contra o governo britânico e tentam fazer um movimento a favor da independência. Então, esse é o contexto da América Inglesa. E aí, dentro da região das 13 colônias da América do Norte, foi criado um dos monumentos mais famosos dos Estados Unidos inteiro. É um monte, onde esse monte ele foi esculpido o rosto de 4 presidentes estadunidenses: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Os brancos americanos reconhecendo a terra onde hoje está esse monte como sua propriedade, depois que descobriram minas jazidas de ouro, porque até então essa propriedade ela pertencia aos índios Lakota. Foi feito um tratado em 1868, onde essas terras pertenciam a esses indígenas. Só que 6 anos depois, quando eles descobrem que essa região tem ouro, esse tratado ele é revogado, os índios são expulsos à bala, mortos pelos exércitos da América do Norte, os sobreviventes são levados para reservas escolhidas pelo governo, e esse poderio militar, tecnológico e numérico é que permitiu tomar as terras desses indígenas para que se fizesse a obra, se esculpisse o rosto desses presidentes. Sobre a escravidão negra na América Inglesa, é interessante a gente perceber a chegada do racismo, que é uma forte herança cultural deixada pelos colonizadores europeus lá nos Estados Unidos e também em toda a América. É um processo onde a nossa história não consegue negar. A gente tem que ver que os Estados Unidos ele começou a ser explorado, ser povoado pela costa leste da América do Norte. E essa expansão inglesa, apoiada também pela questão religiosa lá da Reforma Protestante, como eu já falei, foi uma das responsáveis por influir diretamente no conceito de estrutura econômica através da legitimação do papel da sociedade, aonde os fins lucrativos estavam bem intrínsecos. Os calvinistas, que mais tarde iriam ser o grande número dessa região norte-americana, eles passaram a lançar a ideia da eleição divina, ou seja, cabe a Deus a escolha dos predestinados e, consequentemente, começaram a negar direitos de ascensão à classe privilegiada. Assim, lançava-se o pilar que aumentaria gradualmente a propagação da diferenciação feita por europeus, brancos e negros. Essa visão eurocentrista da história, ela foi praticada durante décadas a perpetuação da inferioridade negra frente ao homem branco. E esse pensamento de superioridade do homem branco penetrou toda a sociedade americana, que na época colonial era legitimado pelo sistema de exploração escravista. Então, essa superioridade da cultura europeia em alto desenvolvimento suplantava a fraca e subdesenvolvida cultura dos povos africanos. Então, o racismo branco fechou aos negros parte do sistema de valores da cultura dominante. Os próprios negros, por sua vez, também resistiram a esse sistema, tanto pela sensibilidade que a história desenvolvera neles, quanto pela necessidade. Então, o fator de opressão racial aqui, ele suprimiu de todas as formas a divulgação dos valores culturais do escravo enquanto sujeito histórico. E o que a gente vê enquanto sujeito histórico é só a história europeizada.